Srimad Bhagavatam, quinto canto, capítulo 18. Os habitantes de Jambudvipa oferecem orações ao Senhor. Sri Shukadeva Goswami disse: Bhadrajrava, o filho de Dharmaraja, governa o trecho de terra conhecido como Bhadrashvavarsa. Assim como em Ilavrita-Varsa o Senhor Shiva adora Sankarsana, Bhadraswara, acompanhado de seus servos íntimos e de todos os habitantes de Bhadrashvavarsa, adora a expansão plenária de Vasudeva, conhecido como Rayashisha. O Senhor Rayashisha é muito querido dos devotos, e ele é o mentor de todos os princípios religiosos. Fixos no transe mais elevado, Bhadrashva e seus associados oferecem suas respeitosas reverências ao Senhor e cantam as seguintes orações, pronunciando-as com muito cuidado. O governante Bhadrajrava e seus associados íntimos proferem a seguinte oração: Oferecemos nossas respeitosas reverências à personalidade de Deus, o reservatório de todos os princípios religiosos que neste mundo material torna limpo o coração da alma condicionada. Repetidas vezes, oferecemos-lhe nossas respeitosas reverências. Oh, quão maravilhoso é o fato de que o materialista tolo não dá atenção ao grande perigo da morte iminente. Ele sabe que a morte fatalmente virá, contudo, mantém-se obstinado e negligente. Com a morte de seu pai, ele quer desfrutar da propriedade paterna, e com a morte de seu filho, ele também quer desfrutar do espólio deste. Em ambos os casos, negligentemente, faz tudo para desfrutar de felicidade material com o dinheiro adquirido. Ó não nascido, os estudiosos dos Vedas, que são eruditos e avançados em conhecimento espiritual, bem como outros pensadores e filósofos, de certo sabem que este mundo material é perecível. Em transe, eles compreendem a verdadeira posição deste mundo e também pregam a verdade. Contudo, mesmo eles, às vezes, deixam-se confundir por vossa energia ilusória. Este é o vosso próprio passatempo maravilhoso. Portanto, posso compreender que vossa energia ilusória é muito maravilhosa e ofereço-vos minhas respeitosas reverências. Ó Senhor, embora estejais inteiramente desapegado da criação, manutenção e aniquilação deste mundo material, e embora não sejais diretamente afetado por estas atividades, todas elas são atribuídas a vós. Não nos espantamos com isto, pois vossas energias inconcebíveis qualificam-vos perfeitamente como a causa de todas as causas. Vós sois o princípio ativo em tudo, embora estejais à parte de tudo. Assim podemos compreender que tudo ocorre devido à vossa energia inconcebível. No final do milênio, a ignorância personificada assumiu a forma de demônio, roubou todos os Vedas e, de posse deles, desceu ao planeta de Rasatala. Contudo, o Senhor Supremo, sob sua forma de Hayagriva,
recuperou os Vedas e devolveu-os ao Senhor Brahma a pedido deste. Ofereço minhas respeitosas reverências ao Senhor Supremo, cuja determinação nunca falha. Shukadeva Goswami continuou: Meu querido rei, o Senhor Nrsimhadeva reside no trecho de terra conhecido como Harivarsa. No 7º canto do Srimad Bhagavatam, descrever-te-ei como foi que, graças a Prahlada Maharaja, o Senhor assumiu a forma de Nrsimhadeva. Prahlada Maharaja, o servo mais elevado do Senhor, é o reservatório de todas as boas qualidades encontradas em grandes personalidades. Seu caráter e atividades libertaram todos os seus parentes demoníacos. O Senhor Nrsimhadeva é muito querido desta personalidade insigne. Assim, Prahlada Maharaja, juntamente com seus servos e todos os cidadãos de Harivarsa, em adoração ao Senhor Nrsimhadeva, canta o seguinte mantra: Ofereço minhas respeitosas reverências ao Senhor Nrsimhadeva, a fonte de todo o poder. Ó meu Senhor, possuidor de garras e dentes que parecem raios, por favor, eliminai nossos desejos demoníacos que, neste mundo material, nos impelem às atividades fruitivas. Faze o obséquio de manifestar-vos em nossos corações e dissipai nossa ignorância, para que, por vossa misericórdia, possamos tornar-nos destemidos na luta pela existência neste mundo material. Que haja boa fortuna em todo o universo e que todas as pessoas invejosas possam apaziguar-se. Que todas as entidades vivas tornem-se tranquilas praticando Bhakti Yoga, pois aceitando o serviço devocional, pensarão no bem-estar recíproco. Portanto, ocupemo-nos a serviço do Senhor Krishna, a transcendência suprema, e permaneçamos sempre absortos em pensar nele. Meu querido Senhor, rogamo-vos que nunca nos deixe sentir atração pela prisão da vida familiar, que consiste no lar, na esposa, nos filhos, nos amigos, no saldo bancário, nos parentes e assim por diante. Se tivermos de desenvolver algum apego, então que nos apeguemos aos devotos, cujo único querido amigo é Krishna. Alguém realmente autorrealizado e com a mente controlada fica perfeitamente satisfeito com as necessidades básicas da vida. Ele não tenta desfrutar dos sentidos. Semelhante pessoa empreende um rápido avanço em consciência de Krishna, ao passo que os demais, muitíssimo apegados às coisas materiais, têm muita dificuldade em avançar. Quem se associa com pessoas para as quais Mukunda, a personalidade de Deus, é tudo o que existe, pode ouvir sobre suas poderosas atividades e logo virá a compreendê-las. As atividades de Mukunda são tão potentes que basta a alguém ouvir sobre elas para que então associe-se de imediato com o Senhor. Se alguém ouve constantemente e muito avidamente narrações das atividades poderosas do Senhor, daí a verdade absoluta, a personalidade de Deus, sob a forma de vibrações sonoras, entra em seu coração e limpa-o de toda a contaminação.
Por outro lado, embora banhar-se no Ganges diminua as contaminações e infecções corpóreas, este processo, bem como visitar lugares sagrados, podem limpar o coração apenas depois de transcorrido muito tempo. Portanto, que homem são não se associaria com os devotos para aperfeiçoar rapidamente sua vida? Todos os semideuses e suas qualidades exímias, tais como religião, conhecimento e renúncia, manifestam-se no corpo da pessoa que desenvolveu devoção imaculada a Vasudeva, a personalidade de Deus. Por outro lado, quem está desprovido de serviço devocional e ocupa-se em atividades materiais, não tem boas qualidades. Mesmo que ele adote a prática de yoga mística ou esforce-se honestamente para manter sua família e parentes, tem que ser arrastado por suas próprias especulações mentais e é forçado a ocupar-se em servir à energia externa do Senhor. Como pode haver alguma qualidade boa neste tipo de homem? Assim como os seres aquáticos sempre desejam permanecer na vastidão da água, por natureza, todas as entidades vivas condicionadas desejam permanecer na vastidão da existência do Senhor Supremo. Portanto, se alguém que, segundo os cálculos materiais, deixa de refugiar-se na alma suprema e prefere apegar-se à vida familiar material, sua importância equivale à de um jovem casal de classe baixa. Quem se apega em demasia à vida material perde todas as boas qualidades espirituais. Portanto, ó demônios, abandonai a aparente felicidade da vida familiar e simplesmente refugiai-vos aos pés de lótus do Senhor Nrsimhadeva, que são o verdadeiro abrigo do destemor. O enredamento na vida familiar é a causa básica do apego material, dos desejos infatigáveis, da melancolia, da ira, do desespero, do medo e do desejo de falso prestígio, todos os quais acarretam repetidos nascimentos e mortes. Shukadeva Goswami prosseguiu: na extensão de terra chamada Ketumalavasa, o Senhor Vishnu, apenas para satisfazer seus devotos, vive sob a forma de Kamadeva. Entre eles encontra-se Lakshmi, a deusa da fortuna, o Prajapati Samvatsara e todos os filhos e filhas de Samvatsara. As filhas do Prajapati são consideradas as deidades controladoras das noites e seus filhos são considerados os controladores dos dias. A progenie do Prajapati perfaz 36.000, cada um deles correspondendo a um dia e uma noite no tempo de vida concedido a um ser humano. No fim de cada ano, as filhas do Prajapati ficam muito agitadas ao verem o disco extremamente refulgente da Suprema Personalidade de Deus e assim todas elas abortam. Em Ketumalavasa, o Senhor Kamadeva, Pradyumna, move-se muito graciosamente. Seu sorriso meigo é muito belo, e quando ele intensifica a beleza de seu rosto,
levantando um pouco suas sobrancelhas e olhando marotamente, satisfaz a deusa da fortuna. Assim, ele desfruta com seus sentidos transcendentais, fazendo-se acompanhar durante o dia pelos filhos do Prajapati, as deidades predominantes dos dias, e à noite pelas filhas deste, as deidades das noites. Lakshmi Devi, durante o período conhecido como Samvatsara, adora o Senhor sob sua misericordiosíssima forma de Kamadeva. Plenamente absorta em serviço devocional, ela canta os seguintes mantras: Deixai-me oferecer minhas respeitosas reverências ao Senhor Rishikesha, a suprema personalidade de Deus, o controlador de todos os meus sentidos e a origem de tudo. Como mestre supremo de todas as atividades corpóreas, mentais e intelectuais, ele é o único desfrutador dos resultados dessas atividades. Os 5 objetos dos sentidos e os 11 sentidos, entre os quais se incluem a mente, são suas manifestações parciais. Ele provê todas as necessidades da vida, que, sendo energia sua, não são diferentes dele. E ele é a causa de toda a proeza mental e corpórea, que também não são diferentes dele. Na verdade, ele é o esposo e aquele que provê as necessidades de todas as entidades vivas. Todos os Vedas têm como finalidade fazer com que todos adorem-no. Portanto, ofereçamos-lhe nossas respeitosas reverências. Que ele sempre nos favoreça nesta vida e na próxima. Meu querido Senhor, de certo sois o Mestre plenamente independente, sob cujo controle estão todos os sentidos. Portanto, todas as mulheres que, desejando obter um esposo para satisfazer-lhes os sentidos, adoram-vos observando votos estritos, na certa estão iludidas. Elas não sabem que esse esposo não pode realmente proteger nem a elas, nem os seus filhos. Tampouco pode ele proteger sua riqueza ou duração de vida, pois ele próprio está sujeito ao tempo, aos resultados fruitivos e aos modos da natureza, que estão todos subordinados a vós. Apenas aquele que nunca sente medo, mas que, ao contrário, dá completo refúgio a todas as pessoas temerosas, pode realmente tornar-se esposo e protetor. Portanto, meu Senhor, sois o único esposo, e nenhuma outra pessoa pode reivindicar esta posição. Se não fosseis o único esposo, temeríeis os demais. Portanto, as pessoas versadas em toda a literatura védica aceitam unicamente vossa onipotência como o mestre de todos. E, na opinião deles, ninguém consegue ser melhor esposo ou protetor do que vós o sois. Meu querido Senhor, vós satisfazeis naturalmente todos os desejos da mulher que, com amor puro, adora vossos pés de lótus. Contudo, se uma mulher adora vossos pés de lótus com um propósito específico, também satisfazeis de pronto seus desejos. Mas, no final das contas, ela fica com o coração partido e lamenta-se. Portanto,
não é preciso adorar vossos pés de lótus em troca de algum benefício material. Ó Supremo Senhor inconquistável, ao ficarem absortos em pensar no gozo material, o Senhor Brahma e o Senhor Shiva, bem como os outros semideuses e os demônios, submetem-se a rigorosas austeridades e penitências para receberem minhas bênçãos. Mas eu não favoreço ninguém, por maior que ele seja, a menos que ele esteja ocupado em servir aos vossos pés de lótus, porque sempre vos mantenho dentro do meu coração. Só posso favorecer alguém que seja devoto. Ó infalível, as palmas de lótus de vossas mãos são a fonte de toda a bênção. Por isso, vossos devotos puros adoram-nas. E vós, muito misericordiosamente, colocais vossas mãos sobre suas cabeças. Desejo que também coloqueis vossas mãos sobre minha cabeça, pois, embora já estejais portando sobre vosso peito minha insígnia de faixas douradas, considero que esta honra é-me simplesmente uma espécie de falso prestígio. Concedeis vossa verdadeira misericórdia ao vosso devoto, e não a mim. Evidentemente, sois o supremo controlador absoluto, e a ninguém é facultado compreender vossos intentos. Shukadeva Goswami continuou: em Ramyaka-Varsa, onde Vaivasvata Manu governa, a personalidade de Deus apareceu como Senhor Matsya, no final da última era, o Chakichusa Manvantari. Vaivasvata Manu, adorando o Senhor Matsya, mediante serviço devocional, canta o seguinte mantra: ofereço minhas respeitosas reverências à Suprema Personalidade de Deus, que é transcendência pura. É dele que se origina a vida, a força corpórea, o poder mental e a habilidade sensória. Conhecido como Matsya Avatara, a gigantesca encarnação sob forma de peixe, ele é a primeira encarnação a aparecer. Volto a oferecer-lhe minhas reverências. Meu querido Senhor, assim como um titereiro controla seus fantoches dançarinos e um marido controla sua esposa, vossa onipotência controla todas as entidades vivas do universo, tais como os brahmanas, kshatriyas, vaixas e shudras. Embora estejais nos corações de todos como a testemunha e o comandante supremos, e estejais também situado externamente a todos, os ditos líderes das sociedades, comunidades e países não podem compreender-vos. Apenas aqueles que ouvem a vibração dos mantras védicos podem apreciar-vos. Meu Senhor, começando pelos grandes líderes do universo, tais como o Senhor Brahma e outros semideuses, indo até os líderes políticos deste mundo, todos invejam vossa autoridade. Contudo, sem vossa ajuda, eles, quer isolados, quer como um grupo, não poderiam manter as inúmeras entidades vivas que estão dentro do universo. Na verdade, és o único mantenedor de todos os seres humanos, dos animais, tais como vacas e asnos,
e das plantas, répteis, pássaros, montanhas e tudo o que se vê dentro deste mundo material. Ó Senhor onipotente, no final do milênio, este planeta Terra, que é a fonte de toda a espécie de ervas, drogas e árvores, foi inundado por água e ficou submerso em ondas devastadoras. Naquele momento, vós me protegistes juntamente com a terra, e com muita rapidez percorrestes o mar. Ó não nascido, sois o verdadeiro mantenedor de toda a criação universal, e portanto sois a causa de todas as entidades vivas. Ofereço-vos minhas respeitosas reverências. Shukadeva Goswami prosseguiu: em Iramaya Vasa, Vishnu, o Senhor Supremo, vive em forma de tartaruga, Kurma Sharira. Ariyama, o principal residente de Iramaya Vasa, juntamente com os outros habitantes daquela terra, sempre adoram em serviço devocional essa queridíssima e belíssima forma. Eles cantam os seguintes hinos: ó meu Senhor, ofereço minhas respeitosas reverências a vós, que assumistes a forma de tartaruga. Sois o reservatório de todas as qualidades transcendentais, e não tendo sequer um vestígio de mácula material, estais perfeitamente situado em bondade pura. Dentro da água, vós vos moveis em todas as direções, mas ninguém pode determinar vosso paradeiro. Portanto, ofereço-vos minhas respeitosas reverências. Devido à vossa posição transcendental, não sois limitado pelo passado, presente e futuro. Estais presente em toda parte como o refúgio de todas as coisas, e, portanto, não me canso de oferecer-vos minhas respeitosas reverências. Meu querido Senhor, esta manifestação cósmica visível é uma demonstração de vossa própria energia criativa, já que as incontáveis variedades de formas presentes dentro desta manifestação cósmica são uma simples manifestação de vossa energia externa. Esta Virata Rupa, corpo universal, não é vossa forma verdadeira. Com exceção do devoto em consciência transcendental, ninguém pode perceber vossa forma verdadeira. Portanto, ofereço-vos minhas respeitosas reverências. Meu querido Senhor, manifestais vossas diferentes energias em formas incontáveis, como entidades vivas nascidas do ventre, de ovos e da transpiração, como plantas e árvores que crescem da terra, como todas as entidades vivas, tanto móveis quanto fixas, incluindo os semideuses, os sábios eruditos e os pitas, como o espaço sideral, como o sistema planetário superior, que contém os planetas celestiais, e como o planeta Terra, com suas colinas, rios, mares, oceanos e ilhas. Na verdade, todas as estrelas e planetas são simples manifestações de vossas diversas energias, mas de fato sois inigualável. Portanto, nada existe a não ser vós. Logo, toda esta manifestação cósmica não é falsa, senão que é uma mera manifestação temporária de vossa energia inconcebível. Ó meu Senhor,
Vosso nome, forma e traços corpóreos expandem-se em formas incontáveis. Ninguém pode determinar com exatidão quantas formas existem. No entanto, vós, sob vossa encarnação como o sábio erudito Kapila Deva, analisastes que a manifestação cósmica contém 24 elementos. Portanto, se alguém se interessa na filosofia Sankhya, mediante a qual podem se enumerar as diferentes verdades, ele deve ouvi-la de vós. Infelizmente, os não devotos simplesmente contam os diferentes elementos, mas permanecem ignorantes de vossa forma verdadeira. Ofereço-vos minhas respeitosas reverências. Shukadeva Goswami disse: Querido rei, o Senhor Supremo, encarnado como javali, que recebe todas as oferendas de sacrifícios, vive na parte norte de Jambudvipa, lá numa extensão territorial conhecida como Uttarakuru Varsha. A Mãe Terra e todos os outros habitantes adoram-no mediante serviço devocional íntegro, cantando repetidas vezes o seguinte mantra dos Upanishads: Ó Senhor, oferecemos nossas respeitosas reverências à vossa pessoa gigantesca. Pelo simples fato de cantarmos mantras, seremos capazes de entender-vos plenamente. Sois Jagya, sacrifício, e sois Krato, ritual. Portanto, todas as cerimônias ritualísticas de sacrifícios fazem parte de vosso corpo transcendental, e sois o único desfrutador de todos os sacrifícios. Vossa forma é constituída de bondade transcendental. Sois conhecido como Tri Yuga, porque em Kali Yuga aparecestes como uma encarnação disfarçada, e porque possuis em plenitude os 3 pares de opulência. Manipulando um bastão que gera fogo, grandes santos e sábios podem fazer surgir o fogo que jaz adormecido dentro da madeira. Da mesma maneira, ó Senhor, aqueles que são hábeis em compreender a verdade absoluta tentam ver-vos em tudo, mesmo em seus próprios corpos. Contudo, permaneceis indecifrável. Não é através de processos indiretos que envolvem atividades mentais ou físicas que alguém irá compreender-vos. Porque sois auto-manifesto, só vos revelais ao perceberdes que alguém está de todo o coração ocupado em buscar-vos. Portanto, ofereço-vos minhas respeitosas reverências. Os objetos de gozo material, som, forma, paladar, tato e aroma, as atividades dos sentidos, os controladores das atividades sensoriais, os semideuses, o corpo, o tempo eterno e o egotismo são todos criações de vossa energia material. Aqueles cuja inteligência tornou-se fixa através da execução perfeita da yoga mística podem ver que todos esses elementos resultam das ações de vossa energia externa. Eles também podem ver vossa transcendental forma da superalma como a base de tudo. Portanto, não me canso de oferecer-vos minhas respeitosas reverências.
Ó Senhor, não desejais a criação, a manutenção ou a aniquilação deste mundo material. Porém, através de vossa energia criativa, executais estas atividades em favor das almas condicionadas. Exatamente como um pedaço de ferro move-se sob a influência de um ímã, a matéria inerte move-se ao lançardes vosso olhar sobre a totalidade da energia material. Meu Senhor, como o javali original dentro deste universo, vós lutastes com o grande demônio Hiranyaksha, o qual então matastes. Então, na ponta de vossas presas, levantastes-me à terra e tiraste-me do oceano Garbhodaka, exatamente como um elefante, a divertir-se, arranca da água uma flor de lótus. Prosto-me diante de vós. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 5º canto, 18º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Os habitantes de Jambudvipa oferecem orações ao Senhor. Srimad Bhagavatam, 5º canto, capítulo 19, descrição da ilha de Jambudvipa. Sri Shukadeva Goswami disse: Meu querido rei, em Kimpurusha Varsa, o grande devoto Hanuman, juntamente com os habitantes dessa terra, vive ocupado em serviço devocional ao Senhor Ramachandra, o irmão mais velho de Lakshmana e o querido esposo de Sita Devi. Uma hoste de Gandharvas está sempre ocupada em cantar as glórias do Senhor Ramachandra. Este canto é sempre extremamente auspicioso. Hanuman e Artisena, a principal pessoa de Kimpurusha Varsa, constante e atentamente ouvem essas glórias. Hanuman canta os seguintes mantras: Deixai-me satisfazer vossa onipotência cantando o Bija Mantra Omkara. Desejo oferecer minhas respeitosas reverências à personalidade de Deus, que é o melhor entre as muito dignissimamente elevadas personalidades. Vossa onipotência é o reservatório de todas as boas qualidades dos arianos ou pessoas avançadas. Vosso caráter e comportamento são sempre coerentes, e sempre controlais vossos sentidos e vossa mente. Agindo tal qual um ser humano comum, manifestais caráter exemplar para ensinar como os outros devem comportar-se. Há uma pedra de toque útil em avaliar a qualidade do ouro, mas sois como uma pedra de toque utilizada para averiguar todas as boas qualidades. Sois adorado pelos Brahmanas, que de todos os devotos são os principais. Vós, a pessoa suprema, sois o rei dos reis, e portanto ofereço-vos minhas respeitosas reverências. O Senhor, cuja forma pura, Satchitananda Vigraha, não se contamina com os modos da natureza material. Pode ser percebido por alguém cuja consciência é pura. No Vedanta, descreve-se-o como inigualável. Devido à sua potência espiritual, ele não é tocado pela contaminação da natureza material.
e como não está sujeito à visão material, tem-se-o em conta como transcendental. Ele não exerce atividades materiais, tampouco traz forma ou nome materiais. Apenas em consciência pura, consciência de Krishna, é que alguém pode perceber a forma transcendental do Senhor. Fixemo-nos firmemente aos pés de lótus do Senhor Ramachandra e ofereçamos nossas respeitosas reverências a esses transcendentais pés de lótus. Havia determinação de que Ravana, o principal dos Rakshasas, só poderia ser morto por um homem, e por esta razão o Senhor Ramachandra, a personalidade de Deus, apareceu sob a forma de um ser humano. Contudo, a missão do Senhor Ramachandra não se resumia a matar Ravana, mas também ele veio ensinar aos seres mortais que a felicidade material, centralizada na vida sexual ou na esposa, causa muitas misérias. Ele é a autossuficiente personalidade de Deus, e coisa alguma causa-lhe lamentação. Portanto, por que ficaria ele sujeito a tribulações devido ao rapto de mãe Sita? Como é a Suprema Personalidade de Deus, Vasudeva, o Senhor Sri Ramachandra não está apegado a coisa alguma deste mundo material. Ele é a queridíssima superalma de todas as almas autorrealizadas, de quem é amigo muito íntimo. Ele é pleno de todas as opulências. Portanto, não tem cabimento pensar que ele sofreu ao ficar sem sua esposa. Tampouco poderia ele ter abandonado sua esposa e Lakshmana, seu irmão mais novo. Abandonar qualquer um desses dois ser-lhe-ia absolutamente impossível. Ninguém pode estabelecer amizade com o Senhor Supremo Ramachandra tomando como base qualidades materiais, tais como nascimento em família aristocrática, beleza pessoal, eloquência, inteligência aguda, raça ou nação superiores. Nenhuma dessas qualificações realmente é garantia de amizade com o Senhor Sri Ramachandra. Caso contrário, como seria possível que o Senhor Ramachandra tenha nos aceitado como amigos, embora sejamos habitantes incivilizados da floresta e não tenhamos nascimento nobre, nem beleza física e nem possamos falar com elegância? Portanto, seja determinada criatura um semideus ou um demônio, homem ou entidade não humana, tal qual um animal selvagem ou um pássaro, todos devem adorar o Senhor Ramachandra, a personalidade de Deus, que aparece nesta terra tal qual um ser humano. Para adorar o Senhor, não há necessidade de grandes austeridades ou penitências, pois ele aceita inclusive um modesto serviço oferecido por seu devoto. Assim, ele fica satisfeito, e tão logo ele se satisfaz, o devoto sai ganhando. Na verdade, o Senhor Sri Ramachandra levou de volta ao lar, de volta ao Supremo Vaikunta, todos os devotos de Ayodhya. Shukadeva Goswami continuou: as glórias da Suprema Personalidade de Deus são inconcebíveis.
para favorecer seus devotos, ensinando-lhes religião, conhecimento, renúncia, poder espiritual, controle dos sentidos e como libertarem-se do falso ego, ele apareceu sob a forma de Nara Narayana, na terra de Bharatavarsha, na região conhecida como Badarikashrama. Ele é avançado na opulência de bens espirituais e ocupa-se em executar austeridades até o final do presente milênio. Este é o processo de autorrealização. Em seu livro conhecido como Narada Pancharatra, Bhagavan Narada vividamente descreve como trabalhar para que, através do conhecimento e da execução do sistema da yoga mística, alcance-se a meta última da vida, ou seja, a devoção. Ele também descreve as glórias do Senhor, a personalidade de Deus, a fim de ensinar aos habitantes de Bharatavarsha, seguidores estritos dos princípios de Varnashrama Dharma, a alcançar o serviço devocional ao Senhor. O grande sábio Narada Muni instruiu a Sarvani Manu os princípios de sua doutrina transcendental. Assim, Narada Muni, juntamente com os outros habitantes de Bharatavarsha, sempre ocupam-se em servir a Nara Narayana, e ele canta da seguinte maneira: que eu ofereça minhas respeitosas reverências a Nara Narayana, a melhor de todas as pessoas santas, a suprema personalidade de Deus. Ele é o mais autocontrolado e autorrealizado. Está livre do falso prestígio e é o patrimônio das pessoas que não têm posses materiais. Ele é o mestre espiritual de todos os Paramahansas, os seres humanos mais elevados, e ele é o mestre dos autorrealizados. Que eu ofereça minhas repetidas reverências a seus pés de lótus. Narada, o mais poderoso sábio santo, também adora Nara Narayana, cantando o seguinte mantra: a suprema personalidade de Deus é o mestre da criação, manutenção e aniquilação desta manifestação cósmica visível. Todavia, está inteiramente livre do falso prestígio. Embora os tolos pensem que ele, assim como nós, aceitou um corpo material, ele não é afetado pelas tribulações corpóreas sob a forma de fome, sede e fadiga. Embora ele seja a testemunha onividente, seus sentidos não são poluídos pelos objetos que ele vê. Deixai-me oferecer minhas respeitosas reverências a esta desapegada e pura testemunha do mundo, a alma suprema, a personalidade de Deus. Ó meu Senhor, mestre de toda a yoga mística, esta é a explicação do processo iógico falado pelo Senhor Brahma, que é autorrealizado. Na hora da morte, mediante o simples procedimento de colocar suas mentes a vossos pés de lótus, todos os yogis abandonam o corpo material em completo desapego. Esta é a perfeição da yoga. De modo geral, os materialistas são muito apegados aos seus atuais confortos corpóreos e aos confortos corpóreos que contam ter no futuro. Portanto, vivem absortos em pensar em suas esposas, filhos e riqueza,
e temem abandonar seus corpos, que estão cheios de excremento e urina. Todavia, se alguém ocupado em consciência de Krishna também teme abandonar seu corpo, que adiantou ter ele se esforçado tanto para estudar os Shastras? Tudo isto foi mera perda de tempo. Portanto, ó Senhor, ó Transcendência, por favor, ajudai-nos, dando-nos o poder de executar Bhakti Yoga, para que possamos controlar nossas mentes inquietas e fixá-las em vós. Todos nós estamos infectados por vossa energia ilusória. Portanto, sentimos-nos muito apegados ao corpo, que está cheio de excremento e urina, e a tudo relacionado com o corpo. O serviço devocional é o único processo mediante o qual pode-se abandonar esse apego. Portanto, faze a gentileza de conceder-nos esta bênção. Assim como em Ilavritavarsa, na extensão de terra conhecida como Bharatavarsha, existem muitas montanhas e rios. Algumas das montanhas são conhecidas como Malaya, Mangalaprastha, Mainaka, Trikuta, Rishaba, Kutaka, Kolaka, Saya, Devagiri, Riyamuka, Sri Saila, Venkata, Mahendra, Yaridara, Vindhya, Siktuman, Rikshagiri, Parisitra, Drona, Chitrakuta, Govardhana, Raivataka, Kakuba, Nila, Kokamuka, Indrakila e Kamadiri. Além desses, existem muitas outras colinas com muitos rios, grandes e pequenos, fluindo de suas encostas. 2 rios, o Brahmaputra e Sona, são chamadas nadas ou rios principais. Existem outros grandes rios muito proeminentes: Chandravasa, Tamraparni, Avatoda, Kirtamala, Vaihayasi, Kaveri, Veni, Payasvini, Sarkaravrita, Tungabhadra, Krishnavenya, Bimarati, Godavari, Nirvindya, Payosani, Tapi, Reva, Surasa, Narmada, Karmavanti, Mahanadi, Vedasmriti, Rishikulya, Trishama, Kaushiki, Mandakini, Jamuna, Sarasvati, Drishadwati, Gomati, Saraya, Rodasvati, Saptavati, Sushoma, Satadru, Chandrabhaga, Maruvrida, Vitasta, Ashikini e Vishva são os rios. Os habitantes de Bharatavarsha purificam-se porque sempre lembram-se desses rios. Às vezes cantam mantras onde falam os nomes desses rios e outras vezes vão diretamente aos rios para tocá-los e banharem-se neles. Assim, os habitantes de Bharatavarsha purificam-se. As pessoas que nascem nesse trecho de terra encaixam-se de acordo com as qualidades da natureza material, os modos da bondade, paixão e ignorância. Algumas delas nascem como personalidades exímias, outras como seres humanos comuns, e algumas são extremamente abomináveis. Pois em Bharatavarsha a pessoa nasce exatamente de acordo com seu karma passado.
Se a posição de alguém é estipulada por um mestre espiritual fidedigno, e se ele recebe o devido treinamento, através do qual aprende a ocupar-se a serviço do Senhor Vishnu em obediência às 4 divisões sociais, Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra, e as 4 divisões espirituais, Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha e Sannyasa, sua vida torna-se perfeita. Depois de muitos e muitos nascimentos, quando os resultados das atividades piedosas de alguém amadurecem, ele recebe a oportunidade de associar-se com devotos puros. Então, ele é capaz de cortar o nó do cativeiro e vencer a ignorância que o prende devido às várias atividades fruitivas. Como resultado de associar-se com os devotos, a pessoa gradualmente presta serviço ao Senhor Vāsudeva, que é transcendental, livre de apego ao mundo material. Ultrapassa o alcance da mente e das palavras e independe de alguma outra coisa. Esta Bhakti Yoga, o serviço devocional ao Senhor Vāsudeva, é o verdadeiro caminho rumo à liberação. Como a forma de vida humana é a posição ideal para a compreensão espiritual, todos os semideuses no céu falam dessa maneira. Quão maravilhoso é o fato de esses seres humanos terem nascido na terra de Bharatavarsha. Eles devem ter executado atos piedosos de austeridade no passado, ou a própria personalidade de Deus deve ter ficado satisfeito com eles. Caso contrário, como poderiam eles ocupar-se em serviço devocional de tantas maneiras? Nós, os semideuses, podemos apenas aspirar a alcançar nascimentos humanos em Bharatavarsha para executar serviço devocional, mas esses seres humanos já estão ocupados nele. Os semideuses continuaram. Após realizarmos as dificílimas tarefas de executar sacrifícios ritualísticos védicos, submeter-se à austeridade, observar votos e dar caridade, alcançamos a posição de habitantes dos planetas celestiais. Mas qual o valor desta conquista? Aqui, de certo, estamos muito ocupados no gozo dos sentidos materiais e, portanto, quase não podemos lembrar-nos dos pés de lótus do Senhor Narayana. Na verdade, devido à profusão de gozo dos sentidos, praticamente esquecemos-nos dos seus pés de lótus. Uma vida curta na terra de Bharatavarsha é preferível à prolongada vida alcançada em Brahmaloka, que dura milhões e bilhões de anos, porque mesmo que alguém se eleve a Brahmaloka, ele regressará aos repetidos nascimentos e mortes. Embora a vida em Bharatavarsha, num sistema planetário inferior, seja muito curta, a pessoa que aí vive, mesmo nesta curta vida, pode elevar-se à completa consciência de Krishna e alcançar a perfeição máxima, rendendo-se plenamente aos pés de lótus do Senhor. Assim, ela alcança Vaikuntha Loka, onde não há ansiedades nem repetidos nascimentos em corpos materiais. Quem é inteligente
não se interessa por um lugar, mesmo que pertença ao sistema planetário mais elevado. Se o puro Ganges dos tópicos relativos às atividades do Senhor Supremo não flui por ali, se não há devotos ocupados no serviço devocional às margens desse rio de piedade, ou se não há festivais de Sankirtana Jagya para satisfazer o Senhor, notadamente tendo-se em conta que o Sankirtana Jagya é recomendado para esta era. Bharatavarsha oferece o ambiente e as circunstâncias adequadas para a execução de serviço devocional, que pode livrar-nos dos resultados de Jnana e Karma. Se alguém obtém um corpo humano na terra de Bharatavarsha, com órgãos sensórios saudáveis, com os quais possa executar Sankirtana Jagya, mas apesar dessa oportunidade não adota o serviço devocional, certamente ele é como os animais e pássaros livres na floresta que, de tão descuidados, voltam então a ser capturados pelo caçador. Na Índia, Bharatavarsha, existem muitos adoradores de semideuses, os vários administradores nomeados pelo Senhor Supremo, tais como Indra, Chandra e Surya, aos quais são oferecidas diferentes classes de adoração. Os adoradores oferecem suas oblações aos semideuses, considerando estes como partes integrantes do todo, o Senhor Supremo. Portanto, a Suprema Personalidade de Deus aceita essas oferendas e gradualmente eleva os adoradores ao verdadeiro padrão de serviço devocional, satisfazendo-lhes os desejos e aspirações. Como é completo, o Senhor outorga aos adoradores as bênçãos que desejam, mesmo que adorem apenas parte de seu corpo transcendental. A Suprema Personalidade de Deus satisfaz os desejos materiais do devoto que, assim motivado, recorre a ele, mas não concede ao devoto bênçãos que o induzam a pedir outras e outras bênçãos. Contudo, o Senhor prontamente dá ao devoto o refúgio de seus próprios pés de lótus, mesmo que semelhante pessoa não aspire a isto, e este refúgio satisfaz-lhe todos os desejos. Esta é a misericórdia especial da Personalidade Suprema. Estamos vivendo agora nos planetas celestiais, e sem dúvida isto deve-se ao fato de termos realizado cerimônias ritualísticas, atividades piedosas e jagyas e estudado os Vedas. Contudo, nossas vidas aqui um dia acabar-se-ão. Oramos para que, então, se restar algum mérito de nossas atividades piedosas, possamos nascer novamente em Bharatavarsha, como seres humanos, capazes de lembrar-nos dos pés de lótus do Senhor. O Senhor é tão bondoso que pessoalmente vem à terra de Bharatavarsha e promove a boa fortuna de sua população. Sri Shukadeva Goswami disse: Meu querido rei, na opinião de alguns estudiosos eruditos, 8 ilhas menores cercam Jambudvipa. Quando percorriam o mundo inteiro na tentativa de encontrar seu cavalo perdido, os filhos de Maharaja Sagara
escavaram a terra, e dessa maneira 8 ilhas circunvizinhas passaram a existir. Os nomes dessas ilhas são Swanaprastha, Chandra Shukla, Avartana, Ramanaka, Mandaraharina, Panchajanya, Shimhala e Lanka. Meu querido rei Parikshit, ó melhor entre os descendentes de Bharata Maharaj, da mesma forma como fui instruído, acabo de descrever-te a ilha de Bharatavarsha e suas ilhas circunvizinhas. Estas são as ilhas que constituem Jambudvipa. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 5º canto, 19º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Descrição da ilha de Jambudvipa.